Depois de aprender um pouco sobre a relação entre materiais e mudanças climáticas, a gente vai falar de natureza. E para isso, a gente vai receber as líderes climáticas Alice Regnier e Natália Tsuyama Kokolo. A Alice é graduanda em Direito pela PUC-Rio, com foco em Direito Ambiental e Direito das Mudanças Climáticas. Ela também é membro da UTFI, Rede Internacional de Jovens Ativistas pelo Clima, e embaixadora da ONG Earth Strategy. Ela é partidária da justiça climática e da equidade de gênero e raça em matéria ambiental. Atualmente, trabalha no FUNBio e é voluntária em diversos projetos voltados para a preservação do meio ambiente e conscientização acerca da mudança climática. Já a Natália é organizadora licenciada do TEDx Avast 2020 e cofundadora do Volunte e da Sustentabilize-se. Especialista em políticas públicas e gestão governamental e líder da realidade climática, claro. O que entendemos por natureza? Por que ela é importante e por que deveríamos protegê-la? De que formas poderíamos protegê-la? As respostas para essas perguntas são complexas, mas ao mesmo tempo muito simples, e todas têm algo em comum. Levam ao entendimento de que pensar a questão ambiental e seus impactos não significa impedir o progresso econômico de um país. Muito pelo contrário. Nosso objetivo aqui hoje será promover essa reflexão e tornar mais acessíveis os conceitos que ela envolve, bem como mostrar algumas alternativas para pensarmos um mundo sustentável. Bem, pensar no que constitui a natureza vai muito além de pensar somente em florestas e na biodiversidade. Trata-se de enxergar o planeta como um grande conjunto de vidas diversas, inclusive a humana, que estão intimamente interligadas. A Declaração de Estocolmo de 1972, criada durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, teve o objetivo de inspirar e guiar os povos do mundo para a preservação do meio ambiente. Ou seja, vale a ideia de que não estamos sozinhos no planeta e, portanto, não podemos habitá-lo, como se nossas vidas não dependessem disso e como se inúmeras outras vidas, inclusive não humanas, também não dependessem disso. Dito isso, é preciso pensar na qualidade dos resíduos que produzimos. Antigamente, nós produzíamos resíduos orgânicos que eram facilmente absorvidos pela natureza. Atualmente, produzimos resíduos eletrônicos, corrosivos. Isso significa que temos um capitalismo explorativo e agressivo que demanda muito mais do que o planeta consegue suportar. O que precisamos entender é que cedo ou tarde o planeta pode não suportar, e esse cedo está mais próximo do que nós imaginamos. Precisamos não apenas repensar a nossa forma de estar no mundo, mas também como reconstruí-lo. A Resolução de Estocolmo foi um princípio para que o mundo pudesse começar a pensar em responsabilidade social, mas precisamos nos atentar em não apenas escrever os nossos compromissos, mas também como colocá-los em prática. Que existe um processo de aquecimento do globo, muita gente sabe, mas quase nunca se fala sobre o que precisamos saber para parar e reverter esse processo. Por exemplo, pouco ou nada se divulga sobre o grande papel que as florestas possuem nesse sentido. O processo de retirada de gás carbônico da atmosfera se chama sequestro de carbono, conceito criado na Conferência de Kyoto, em 1997, para combater o efeito estufa. E a forma mais comum de sequestro de carbono é aquela realizada naturalmente, pelas florestas e pelos oceanos. Para termos uma ideia, cada hectare de floresta é capaz de absorver de 150 a 200 toneladas de carbono. É por isso que o desmatamento é um grande inimigo da luta contra o aquecimento global. Apesar disso, as florestas seguem sendo derrubadas ou queimadas, muitas vezes para a criação de pastos ou terrenos de plantio. É o caso, por exemplo, da floresta amazônica, que tem a maior biodiversidade do mundo e que guarda o equivalente a uma década da emissão global. Seu desmatamento libera cerca de 200 milhões de toneladas de gás carbônico por ano. Diante desses dados, parece difícil pensar em soluções, mas elas existem. E não podemos falar nessas soluções sem antes falar das culturas indígenas. 80% dos territórios protegidos do mundo são comprovadamente territórios de povos nativos. Isso não é uma coincidência.
Cada vez mais é comprovada a relação entre a preservação do meio ambiente e a manutenção dos povos tradicionais. O cientista americano Daniel Napster, diretor do Instituto de Pesquisa Ambiental na Amazônia, descreve as terras indígenas como o principal obstáculo ao desmatamento. Diminuir o consumo de carne vermelha também é outra alternativa para diminuir o aquecimento global. 80% das áreas desmatadas da Amazônia são destinadas para a criação de pastos. Mas será que mudar o nosso estilo de vida radicalmente é realmente necessário? A verdade é que as mudanças climáticas atingiram um ponto crítico, afetando economias de nações inteiras, matando milhares de pessoas por ano e dando origem aos chamados refugiados climáticos. Tudo isso vem se manifestando na forma de catástrofes naturais, cada ano mais frequentes no mundo. Pois bem, o aquecimento global aumenta o risco de ocorrência de desastres naturais. Por exemplo, anos mais quentes têm mais incêndios. E o calor extra faz evaporar mais água dos oceanos, causando chuvas mais fortes e inundações. E também retira mais rapidamente a umidade do solo, o que leva a secas mais longas e profundas. Este gráfico mostra o aumento da incidência de eventos meteorológicos extremos desde 1980 até 2019, onde podemos ver que 19 dos 20 anos mais quentes já registrados ocorreram desde 2001. E diante disso, o que podemos fazer? Após analisar o grau de exposição de cada área e sua propensão para ser afetada, podemos pensar nas chamadas medidas de adaptação. Um exemplo seria o manejo sustentável da água do solo, que tem como objetivo reduzir os riscos de seca nas regiões. Outro seria promover o desenvolvimento social e econômico das regiões, com o objetivo de reduzir as vulnerabilidades sociais locais, além de incentivos a pesquisas focadas na redução de riscos e incertezas, para que se identifiquem hotspots determinantes na ocorrência de desastres ambientais. Chegamos ao fim da nossa jornada da relação entre o ser humano e o meio ambiente. Entendemos que é necessário deixar de lado a nossa visão míope de que a natureza são apenas recursos a serem explorados e começar a enxergar que a nossa forma de existir e viver no planeta altera profundamente a relação de todas as espécies. Entendemos, além disso, por que a preservação do meio ambiente deve ser levada a sério e não associada ao retrocesso econômico, pois o que fazemos afeta tudo ao nosso redor. E por que, como também vimos, sai mais caro destruir do que preservar. A realidade não mente. E as alternativas existem. Basta querermos saber quais são e como podemos colocá-las em prática. Não há só um caminho correto ou possível. Mas o tempo é curto. E esse é o único planeta que temos.